Você não tem que olhar para a crença para corrigir a crença. Mas a crença só se dissolve quando você sabe que ela está ali. Quando você vê que é só uma crença. Entendeu por que Jesus pede para a gente olhar para o medo? Porque o medo só se dissolve quando você olha para aquilo ali que te causa esse pânico e fala, é só uma crença. Entendeu? E não significa que você vai ter que mudar os hábitos, nada disso. Talvez eles mudem em consequência. Você vai mudar alguma coisa. Mas o que acontece? Você vai ter que agora, né, se você quiser sair disso, você vai ter que começar a... Quando você estiver diante de um hábito, que você sabe que vem desse lugar, é você lembrar, eu estou protegendo alguma coisa aqui. E não precisa investigar. Faz isso com consciência. Observa suas sensações e não nega, entendeu? Porque a primeira reação é querer fugir. Deixa eu fazer logo isso aqui para resolver isso. Não, eu tenho que fazer isso porque eu tenho que fazer. E não é assim, olha, por que que eu estou definindo que tem que ser assim? Você tem que ir desmascarando a crença através dos hábitos agora. E mais uma vez, não é para investigar a crença. É para você olhar para isso e saber que tem uma crença sendo protegida ali. É assim que nós trazemos a sombra à luz, entendeu? Você já entendeu que nada real pode ser ameaçado, você já entendeu tudo isso. Então, assim, agora é hora de trazer isso à luz. Então, nos momentos em que você se perceber nesses hábitos aí, em todos esses hábitos que você trouxe, você vai ter que lembrar mesmo. Isso é desenvolver uma disciplina, como o João acabou de dizer. Se disciplinar a lembrar, eu faço tudo isso porque tem um sofrimento que eu não quero olhar. E aí as coisas vão surgindo assim, ó. Mas se você se dispor a ver mesmo, você vai ver onde é que isso começou. Porque não é algo de agora. A sua experiência toda sempre foi assim, se você prestar atenção. O que você protege aí o tempo todo é uma certeza de que você é infeliz, que é o sofrimento. Então você tenta a todo modo, ao seu modo, criar uma experiência de felicidade. Uma experiência distante desse sofrimento que você programou aí, que você vê aí. Estou sempre precisando fazer algo, né? Então, estou sempre precisando mudar algo. Então, isso não deixa de ser uma angústia, né? Algo assim. Presta atenção aqui, Dorou, o significado de sofrimento, o conceito de sofrimento. Ser atormentado por dores físicas ou morais. Padecer. O quanto do seu dia você está desconfortável? Praticamente o tempo todo, porque eu estou sempre... o lugar que eu estou sentada está incomodando, a roupa está incomodando, não sei o que, está sempre... Então, se você tivesse confortável, você não estaria o tempo todo buscando alguma coisa fora de você para te trazer alguma distração, algum prazer, alguma satisfação. E isso se manifestou na sua vida de diversas formas. Vontade de viajar, vontade de conhecer isso, vontade de namorar, vontade de não namorar. Então, assim, ó, você já deve ter experimentado falta, abundância, enfim, você pode ter experimentado esse sofrimento de diversas formas, mas ao final é sempre sofrimento. É isso. E uma outra coisa, às vezes, pensar que parece que não é claro que eu estou em estado de angústia, não é que não é claro, é que eu estou tão viciado em fugir, chamando esse fugir de ter sempre alguma coisa para resolver, que eu me alivio com as coisas para resolver. Então, eu não tenho muitas coisas para resolver. Eu preciso desse monte de coisas para resolver para me aliviar e não olhar para o quanto eu me vejo em estado de dor. O quanto a consciência está em estado de dor. É o que eu falei, alguns de nós não sabem compreender nem mesmo o que sente por causa disso, de tanto que a consciência está viciada em fugir. Sabe quando nós não temos clareza do que você sente? Boa parte de nós, quando a gente é perguntado, mas se sentir isso, se sentir aquilo, a pessoa não consegue responder. Não é que ela não consegue responder, ela não consegue entender mais o que ela sente, porque ela se acostumou tanto a se dissociar do que ela sente, que ela não consegue mais entender o que ela sente. Né? Tem uma outra pessoa que também é assim no grupo, que é o Mangro. O Mangro, ele está o tempo todo em estado de sofrimento. Né? A gente já conversou sobre isso também, e eu já conversei com ele sobre isso, e ele sabe disso, não é uma questão para ele, por isso que eu estou falando especificamente essa parte. Né? Mas ele vive num estado de implosão. Assim, imagina uma bomba explodindo
sabe? Numa sensação ruim mesmo. Só que fazendo assim, ó, sabe? Segurando. Ele tá implodindo, implodindo. E isso é muito ruim. Só que isso foi tão treinado e também a ser resolvido com coisas externas, né, de resolver aqui do meu jeito, que agora parece que eu não consigo compreender nem mais essa implosão que está dentro. Por isso que é importante observar os hábitos. Por isso que a gente tem que começar com os hábitos, aprender a desenvolver uma disciplina de observar através dos hábitos a sensação interna, porque senão, minha gente, essa consciência vai ficar aqui, ó, o tempo todo, fugindo com essas imagens. Então é isso. Alguém mais quer trazer alguma coisa? Senão a gente pode encerrar. Então eu vou encerrar relendo mais uma vez o texto que eu trouxe no início da reunião, tá? A gente não se esquecer que não é um estudo sobre hábitos, é algo que Jesus está ensinando a fazer, está convidando a consciência a aceitar, na verdade, né? Ó, na realidade, nunca passou pela tua mente desistir de todas as ideias que já tiveste, que se opõem ao conhecimento. Tu retens milhares de pequenos restos de medo que impedem a entrada daquele que é santo. A luz não pode penetrar através das paredes que fazes para bloqueá-la e se recusa para sempre a destruir o que tu tens feito. Ninguém pode ver através de uma parede, mas eu posso contorná-la. Vigia a tua mente buscando os restos de medo, ou não serás capaz de me pedir que o faça. Eu só posso ajudar-te do modo como o nosso Pai nos criou. Eu vou amar-te e honrar-te e manter completo respeito por aquilo que tens feito, mas não vou apoiar o que fizeste, a não ser que seja verdadeiro. Eu nunca te abandonarei, assim como Deus também jamais o fará. Mas tenho que esperar enquanto escolheres abandonar a ti mesmo. Porque eu espero com amor e não com impaciência, com toda a certeza tu me chamarás verdadeiramente. Virei em resposta a um único chamado inequívoco. Vigia com cuidado e vê o que é que estás realmente pedindo. Sê muito honesto contigo mesmo nisso, pois é preciso que não escondamos nada um do outro. Se tu realmente vais tentar fazer isso, terás dado o primeiro passo na direção de preparar a tua mente para a entrada daquele que é santo. Vamos nos preparar para isso juntos, pois uma vez que ele tiver vindo, tu estarás pronto para me ajudar a fazer com que outras mentes estejam prontas para ele. Por quanto tempo vais negar a ele o seu reino? Então é isso. Percebem a importância de aprender a usar os hábitos para não mais negar os medos que a consciência está tentando esconder? Ou como foi dito ali, né? Através do exemplo da Dorô, para não negar mais o sofrimento que eu quero esconder, que eu quero negar, tornando ele real pela negação. É isso. Então, encerramos esse estudo de hoje por aqui. A gente se vê mais tarde para a parte 5. Beijo. Tchau.